Muito bom dia a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva nessa linda manhã de domingo. Nós vamos começar a nossa conversa de hoje partindo de uma história conhecida por muitos de nós, que é a história de Jó. A história de Jó, que é contada na Bíblia, é uma história que não vem apenas da Bíblia, mas ela vem de várias outras histórias contadas ao longo de várias civilizações. Está presente na tradição oral de povos do Oriente Médio há pelo menos 4.000 anos. Mas não era chamado necessariamente Jó, com outros nomes conhecidos por outras civilizações. Este homem, que é uma simbologia de perseverança, persistência, fé, resolução, verdade, acabou por se tornar conhecido e mais conhecido entre nós que lemos a Bíblia, nós que somos da cultura judaico-cristã. Segundo o relato da história, Jó seria neto de Esaú e Zerá, tendo se casado com uma mulher árabe, com quem teve um único filho chamado Enom, e teria vivido na terra de Uz. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 500 jumentas, tendo também muitos servos, de modo que este era economicamente o maior de todos do Oriente. Era o homem mais rico, era aquele mais conhecido e mais poderoso de todo o Oriente. Mas chega um determinado momento em que os filhos de Deus se reúnem com o Pai, com Deus, mas também se reúnem nessa fábula, não é, que nós encontramos essa história que os especialistas já entram em consenso que é de fato uma fábula, é um símbolo, é algo que vem nos trazer uma mensagem. Não teria ocorrido historicamente. Neste momento em que se reúnem os filhos de Deus, se apresenta também Satanás, o diabo, e ele teria desafiado Deus a respeito de Jó. Se Jó seria de fato temente e fiel a Deus, mas Deus, sabendo que Jó era um homem temente, fiel, permite que Satanás leve Jó à perdição. E então, naquele momento, Satanás leva à perda instantânea de seus bens, dos filhos de Jó e da sua própria saúde, fazendo com que ele seja coberto de úlceras da cabeça aos pés. Nós espíritas sabemos que não existe Satanás, não é? Mas é uma fábula, o que significa que naquele momento todas as dores, todos os problemas, os sofrimentos vieram até Jó, que era um homem muito feliz materialmente, muito feliz também na vida social e na vida familiar. Ele perde a esposa, perde os filhos, perde todos, perde a riqueza, perde a saúde. E ao invés de blasfemar contra Deus, ele se levanta, rasga o seu manto, raspa a cabeça em sinal de humildade, prostra-se diante de Deus, no meio do nada, e diz: eu vim nu ao mundo, e nu retornarei ao Pai. E este ato de humildade faz com que Deus sinta-se satisfeito, não é? Porque ele estava agora respondendo àquilo que Deus, nosso Pai, teria afirmado a Satanás. Após a narração desses fatos, sucederam debates entre Jó e alguns de seus amigos sobre a grandeza dos propósitos de Deus, os mistérios da vida humana e se de fato Deus queria o nosso bem e a nossa felicidade. Ao que Jó interpõe e diz: Deus quer o nosso bem até o fim, não podemos questionar. E Deus, percebendo mais uma vez a prova de fé de Jó, reverte a sua situação. Ele que havia vivido 70 anos, agora viverá mais 140 anos em plena saúde. Casa-se novamente, tem mais filhos
e começa a viver ricamente de novo. Esta fábula, ela é ricamente contada e escrita pelos hebreus, especificamente em uma época que é considerada pelos historiadores 450 anos antes de Cristo. Essa época é a época do grande exílio dos hebreus, quando cativos na Babilônia. Uma época de grande sofrimento, em que cativos, escravos, não tinham liberdade, estavam fora da terra prometida, não eram mais o povo rico, o povo conquistador de antes, e agora, diante de um jugo trazido por reis e imperadores de outras ordens, de outras origens, eles sentiam a dor no próprio corpo, na própria moral. E neste instante, então, quando eles escrevem ou transcrevem essa história, é como que se estivessem levando para si mesmos a necessidade da persistência e da perseverança pela verdade. Perseverança, fé. A busca pela filosofia de Jó persiste por toda a história da humanidade. Ela é uma fábula que nós podemos encontrar em várias histórias de vultos da humanidade, que buscam, através da sua vontade, do seu pensamento, da sua ação, a reconstrução de um mundo, ou a reconstrução de suas próprias vidas. Filósofos da antiguidade já atuavam no pensamento também do por que nós devemos perseverar diante das iniquidades, assim como Jó perseverou. Vamos falar um pouco sobre os filósofos antigos. Há cerca de 2.500 anos, na cidade grega de Atenas, um homem que era considerado um tanto feio, mas era muito sábio, era visto regularmente parando as pessoas no meio do caminho, nas ruas, questionando-as. Ele não ia falar o que devia ser feito, orientar as pessoas, guiá-las, mas ele perguntava e, através das suas perguntas, fazia com que as pessoas se esclarecessem, porque elas mesmas eram levadas a conclusões morais, éticas. Este homem era Sócrates, e ele possuía uma das mentes mais brilhantes de toda a história. Mas Sócrates não pedia dinheiro, Sócrates não escreveu nada, Sócrates não pediu legado. Sócrates, entretanto, tinha discípulos. E os seus discípulos escreveram os seus ensinamentos. E um dos mais notáveis discípulos foi Platão. Platão não era um mero transmissor das palavras de Sócrates, embora ele tenha trazido muito daquilo que ocorrera com Sócrates no passado. Ele também trouxe muitos conhecimentos seus próprios. E o mais conhecido de todos, talvez seja o mito da caverna. No mito da caverna, em que ele traz essa alegoria, conta Platão que estava um grupo de pessoas dentro de uma caverna, e elas viviam dentro daquela caverna escura, úmida, ao longo de muitas eras, de muitas gerações, e viam sombras que se colocavam na parede da caverna, sombras que eram refletidas de uma luz que vinha de fora, e essa luz refletia as sombras dos objetos que existiam dentro da caverna, e as pessoas olhavam para aquelas sombras e acreditavam que as sombras eram a realidade, eram a verdade, era aquilo que existia. E assim viveram por longas eras e gerações, até que um dos homens que vivia naquela caverna resolveu quebrar as correntes, sair daquele momento, sair daquele instante em que ele vivia, admirando ou cultuando aquelas sombras, e olhar distante o que estava acontecendo, caminhar pela caverna e sair da caverna em direção à luz e não às sombras. Quando ele sai em direção à luz, ele vê o sol, e ao ver o sol, que é a origem da luz, ele percebe a natureza,
ele percebe várias outras belezas que antes ele jamais havia visto. E ele fica tão entusiasmado que ele volta correndo para a caverna para avisar os seus irmãos, as suas famílias. E ao voltar para avisar a todos, eis que eles o aprisionam em cadeias e o matam. Por que nós vamos encontrar esse tipo de alegoria com Platão? Aqueles que estavam olhando para as sombras são as pessoas sem instrução filosófica, sem instrução do pensamento, ou também conhecidas como os alienados, que são aqueles mantidos cativos em uma caverna. De frente para a parede da caverna, eles confundem a sombra com o que é a verdade, a realidade. O filósofo, o pensador, o crítico, aquele que consegue compreender a verdade, é o que se destaca, sai em busca da luz. Mas quando ele vem trazer a luz para aqueles que não acreditam na luz, ele é abafado, abatido. Essa parábola também está em acordo com a teoria das formas de Platão, para quem tiver mais interesse em se aprofundar no tema. A teoria das formas de Platão diz que todo objeto físico tem uma forma subjacente ideal, ou seja, tudo aquilo que nós vemos, ou tocamos, ou sentimos, teria uma forma ideal. E na verdade a forma que nós encontramos à nossa frente não é a ideal, mas é uma mera reflexão ou sombra daquilo que seria o ideal. Portanto, quando nós olhamos para uma mesa, nós estamos olhando para o que seria o reflexo da forma ideal de uma mesa, do que seria a mesabilidade daquilo. Quando nós trazemos isso para o que acreditamos ser o abstrato, as emoções, os sentimentos, também. Muitas vezes nós, na nossa vida, estamos buscando uma viagem especial, uma carreira bem-sucedida, uma casa maravilhosa, bens materiais. É como se nós estivéssemos buscando as sombras, o reflexo daquilo que é o real. Basta que nós nos perguntemos: o que está por trás deste desejo? O que está por trás desta ânsia por querer aquela casa, essa carreira, essa necessidade ou aquela outra? Será que nós estamos perseguindo a verdade ou apenas sombras? Quando então nós nos perguntamos se estamos perseguindo sombras ou realidade, também devemos pesar se aquilo que estamos perseguindo é bom ou mal. E aí vem o questionamento da moral e da ética. O que é bom? O que é mal? Será que nós sabemos o que é bom e o que é mal? Para isso nós temos uma outra palavra muito disseminada entre os filósofos antigos, a chamada virtude. Virtude é o contrário do vício, é o que engrandece a alma, é a excelência moral. Para falar de virtude, nós vamos também falar a respeito de uma linha de filósofos antigos, muito conhecida, que tratava da palavra virtude, o chamado estoicismo. Havia um homem chamado Zenão de Cítio, que não era um jogador de futebol. Nós estamos agora na ilha de Chipre, no 4º século antes de Cristo. E conosco nesta ilha está um homem muito bem sucedido em sua vida chamado Zenão, ou Zenon. Ele é um comerciante rico, porque ele fabrica tinta, uma tinta que era feita com sangue, feito com corante roxo, não é? Feito um corante roxo de um sangue de caracóis do mar. E é muito procurado essa tinta roxa por pessoas ricas, porque o roxo simboliza a riqueza, simbolizava na época os imperadores, as pessoas de grande poder. E ele tem uma boa vida, é muito rico. Mas Zenão, que está confortável e não tem interesse de fazer mais nada em sua vida, perde tudo em
um naufrágio no mar. E ao naufragar todos os seus bens, ele se vê em plena miséria. E então, o que nós faríamos diante dessa situação? Nós nos perguntamos, perdemos tudo o que tínhamos, assim como Jó. Perdemos tudo. Como nós devemos agir? Qual a filosofia de vida que devemos praticar conosco mesmos diante da iniquidade? Zenão poderia blasfemar os deuses que ele acreditava, poderia se desesperar, poderia começar a roubar, praticar crimes, mas ele, ao contrário, resolve refazer a sua mente, refazer a sua ordem de pensamentos. E como ele faz isso? Ele se muda para Atenas e resolve se tornar um aprendiz de filósofo. Como aprendiz de filósofo, ele quer encarar a vida como algo, como uma dádiva, como um momento de acolhimento. Nós devemos acolher o que acontece conosco e não nos revoltarmos, e não nos entristecermos, e não deixarmos de lado aquilo que nós temos como missão em nossa vida. Algumas pessoas, ou talvez a maioria das pessoas, se desmonorariam, mas Zenão não. Ele, como Jó, enfrenta a sua má sorte com resiliência e coragem, dizendo: muito bem, destino, você me transformou, me tornou uma pessoa melhor. E em pouco tempo ele encontra um professor de filosofia em Atenas e vai se tornando um célebre filósofo também. Mas ele não quer frequentar escolas, ele quer trabalhar com a filosofia em locais simples, com pessoas que tenham interesse em aprender, independente do dinheiro que tenham. E quando ele está trabalhando com esse professor, que tenta lhe ensinar a filosofia para a vida, uma das primeiras lições que esse professor lhe traz é: você vai carregar uma caldeira de sopa pelas principais ruas de Atenas. E Zenão, que vinha de uma família rica, pensou: mas eu carregar uma sopa? Isso quem fazem são servos, eu não vou fazer isso. E então ele pega a caldeira de sopa e leva pelas ruas secundárias de Atenas, porque ele não quer ser visto pelas pessoas ricas, pelas pessoas de poder. Mas o professor, ao vê-lo fazendo isso, pega a caldeira de sopa e derruba nas pernas de Zenão, para que todos vejam no público que ele era o carregador de sopas. É a primeira lição que ele deve entender: a humildade, porque a humildade vai abrir as portas para as virtudes que virão. Assim, Zenão abre então as portas para aquela que será o estoicismo, a filosofia que trará 4 conceitos de virtudes: coragem, sabedoria, moderação e justiça. E ele foca essas 4 virtudes como as principais para que você consiga lidar com a vida no dia a dia. Coragem, para enfrentar a vida, para encontrar o seu destino. Sabedoria, para saber distinguir uma coisa de outra. Moderação, autocontrole, lidar com as próprias emoções. E justiça, porque a justiça deve guiar o homem nos mecanismos éticos. Ao longo do tempo, muitas pessoas se identificam com essa filosofia, e entre eles, um homem muito conhecido chamado Sêneca. Sêneca escreve que a liberdade é o prêmio pelo qual trabalhamos. Nós todos buscamos ser livres. E ser livre significa ser livre do pensamento, ser livre do sofrimento, não sentir que nós estamos cativos na própria vida, do nosso próprio pensamento, da nossa própria mente. Porque muitas vezes nós ainda nos encontramos, ainda que livres no dia a dia aparentemente, presos nos nossos pensamentos, presos nos nossos sofrimentos, nas nossas ansiedades. E Epíteto fora um filósofo estoico que de fato foi escravizado, mas escravizado em vida, não apenas em mente, mas em vida. E ele por 30 anos fora escravo, e ele vivera entre os anos 55 depois de Cristo e 135 depois de Cristo. Mas o interessante sobre Epíteto é que é muito fácil falarmos de escravidão, de liberdade, sem nunca
que tenhamos vivido esta sensação de falta de liberdade de fato. Mas Epíteto viveu. E ele fala sobre a liberdade, sobre a filosofia para a vida, independente se você está cativo fisicamente ou não, diante das iniquidades da vida. Ele diz que todas as situações têm duas alças. Todas as situações em nossa vida têm duas alças. Uma forte e uma fraca. Tudo o que acontece conosco nos traz a decisão para dois caminhos. O caminho da força e o caminho da fraqueza. O caminho da força é o caminho do autocontrole e da sabedoria, do entendimento do que está acontecendo conosco e do aprendizado com o que está acontecendo conosco. O caminho fraco é o caminho que quebra, que rompe, que desmorona, que se deixa levar pelo sentimento desmoronador que vem com o sofrimento, com a iniquidade. Nós podemos muitas vezes não estar no controle da situação da nossa vida, como Epíteto muitas vezes não esteve quando estava escravizado, mas podemos escolher o autocontrole. Por exemplo, se nós temos uma viagem programada e nos atrasamos na viagem, temos uma escolha. Eu posso me desesperar porque eu tinha essa viagem programada e agora estou atrasado, e blasfemar, e ficar nervoso, e prejudicar o meu organismo, e prejudicar a minha mente e as pessoas ao meu redor. Ou eu posso aproveitar a viagem que está se prolongando, o cenário, dar margem aos meus pensamentos elevados, entender o motivo pelo qual isso aconteceu, e que tudo na vida tem um motivo de ser, e que nós aprendemos com cada percalço no caminho. Também pode acontecer que nós estejamos com uma doença, uma enfermidade. Eu tenho duas escolhas. Eu posso blasfemar a Deus, eu posso blasfemar as pessoas ao meu redor ou o meu passado que provocou a doença, ou eu posso aprender com a doença, com a enfermidade, me tornar um ser melhor e que pode prover ao mundo melhores ensinamentos, melhores experiências e às pessoas ao redor também. São as escolhas, as duas alças de Epíteto. Ao final de sua vida, ele deu duas palavras para ajudar e orientar os seus alunos de filosofia. Ele disse: persista e resista. Persista no que é virtuoso, as virtudes que são a excelência moral, que são aquilo que engrandece as pessoas, aquilo que engrandece o mundo e as pessoas. Resista ao que não é virtuoso. O que não é virtuoso? O que é vicioso, o que é inferior, o que destrói, o que entristece, o que diminui. O pensamento de Epíteto também vem na linha do que os estoicos chamam de disciplinas, ou as três disciplinas: a disciplina do desejo, a disciplina da ação e a disciplina da percepção. A disciplina do desejo trata de nós passarmos a controlarmos aquilo que é desejo. O que é um desejo nosso? Nós muitas vezes estamos desejando coisas que estão fora do nosso controle. Nós desejamos a carreira de sucesso, desejamos um objeto de valor, desejamos uma pessoa amada que não nos quer, desejamos tantas coisas, desejamos mais saúde, mas eu tenho controle sobre isso? Não tenho. Então ter a disciplina do que eu desejo é importante para que eu não sofra. A disciplina da ação é: tudo aquilo que eu faço tem uma consequência, e se eu souber agir com moralidade, com virtuosidade, eu conseguirei com que essa escala progressiva, evolutiva do bem se realize ao longo da minha vida. E a disciplina da percepção? A disciplina da percepção é o que eu penso, sobre quem eu penso, e os meus julgamentos sobre a vida e sobre as coisas devem ser equilibrados e sob o código da justiça, para que eu não seja uma pessoa desvirtuada, viciosa, uma pessoa sem virtude. Uma outra coisa que também Epíteto vem nos ensinar é a respeito
dos poderes escravizadores das recompensas externas. Vejam, um escravo vem nos ensinar a respeito disso. Os poderes escravizadores das recompensas externas. Não apenas a ambição sobre coisas materiais é perigosa, mas também o desejo sobre o conhecimento, o desejo sobre o lazer, o desejo de coisas que não estão sob o nosso controle. Melhor é focar nas coisas internas, nas coisas que só você pode controlar. O que só você pode controlar? Os seus sentimentos, as suas emoções, os seus pensamentos. Cada ação que você toma no seu dia, cada ação no bem que você faz ao outro, a caridade, cada passo que você dá para que o mundo se torne melhor, essas são ações que estão no seu controle. O que está fora do seu controle só lhe trará ansiedade, lhe trará sofrimentos, dificuldades. Todos esses ensinamentos tiveram uma grande influência no chamado o rei filósofo, o imperador romano Marco Aurélio, que também foi um filósofo estoico. Ele escreveu um livro chamado Meditações, em que ele diz que o impedimento da ação acelera a ação. Ou seja, nós, quando temos algo em curso, estamos realizando algo, estamos trabalhando por algo e acontece um impedimento, uma doença, um acidente, alguém que vem, aparece e atrapalha, tantas outras coisas, obstáculos. Na verdade, isso está acelerando a ação. Na nossa percepção, o impedimento, o obstáculo, ele está atrapalhando, não é? A doença aparece no momento em que eu estava crescendo na carreira. Está me atrapalhando, eu estava indo tão bem. Mas será que era este o caminho? Nós temos tão pequena percepção do que é o verdadeiro caminho. Deus sabe qual é o nosso caminho. A espiritualidade maior sabe qual é o nosso caminho. Mas nós temos pouca percepção. A nossa percepção é micro. Então, quando algo acontece como uma enfermidade, um acidente, uma dificuldade, aparece o desemprego, uma dificuldade econômica, nós pensamos: esse é o obstáculo que está me impedindo de ser feliz. Nós espíritas chamamos isso de programação espiritual, que muitas vezes se impõe sobre a nossa vida e nós pensamos: mas por que eu? Por que eu estou assim? Por que eu estou sofrendo? E nós julgamos que aquilo é um obstáculo e queremos que o obstáculo vá embora. Mas quando nós passamos a compreender que o obstáculo é o caminho, ele se torna o impulso do que vai nos tornar grandes almas. É assim que Marco Aurélio diz: o impedimento da ação acelera a ação, o obstáculo é o caminho. Viver o presente, o que nos é apresentado, sem blasfemar, sem desistir, sem se revoltar, mas encontrando no obstáculo aquilo que vai nos levar à felicidade. Grupos de auxílio a adictos utilizam-se de uma célebre frase que também remetem a Francisco de Assis e que diz: Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado, e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. É muito estoico, filosófico. Uma mulher escrava, nascida escrava nos Estados Unidos, chamada Harriet Tubman, nasceu por volta de 1820 em uma plantation no sul dos Estados Unidos. Esta mulher, que era chamada de Araminta Ross, também conhecida como Minty, depois foi se rebatizar como Harriet para poder homenagear a sua mãe. Ela sofreu muito, essa mulher. Uma mulher que fora escravizada desde o primeiro dia de sua vida, descobriu depois de muitos anos que ela não deveria ter sido escravizada, porque por um tratado comercial que fora feito pelo seu mestre escravocrata, ela, como filha de sua mãe, seria livre desde o nascimento. Mas esse mestre escravocrata anulou aquele testamento e fez com que ela permanecesse escrava. Harriet tinha 8 irmãos e irmãs,
mas a realidade da escravidão acabou separando muitos deles. Quando Harriet tinha esta mulher, esta menina, uma criança de apenas 5 anos de idade, quando ela tinha apenas 5 anos, ela foi vendida como babá a uma casa de ricos fazendeiros no sul dos Estados Unidos, onde ela era chicoteada a cada vez que o bebê que ela cuidava chorava. E não eram apenas, entre aspas, chicoteadas, mas eram chicoteadas firmes que produziram cicatrizes profundas, tanto no seu corpo quanto na sua mente e alma. Tanto que ela leva ao longo de sua vida esse trauma, porque toda vez que um bebê chorava, ela sentia arrepios, porque se lembrava de que quando o bebê chorava, ela apanhava. Por volta dos 7 anos, Harriet é vendida para um plantador, para que ela monte armadilhas a roedores, e mais tarde é vendida como ajudante no campo, no plantation. Mais tarde ela diria que o trabalho físico era muito melhor do que cuidar de bebês, por conta do trauma que ela havia vivido. O desejo de justiça de Harriet começa quando, aos 12 anos de idade, um escravo fugitivo está escapando do lugar onde ela estava trabalhando, e o supervisor daquela plantação atira uma barra muito pesada de metal na direção do fugitivo, e ela se coloca na frente para defender o fugitivo, e a barra acerta sua cabeça, rachando seu crânio no meio. Naquele momento, ela é levada a um lugar, não é levada a uma cama, a um hospital, a nada do tipo, porque era escrava. É levada a um assento do tear que havia na fazenda, e lá ela fica por 2 dias inconsciente, até que, retornando, ela descobre que seu crânio fora rachado, e ela começa a usar suturas ao longo de toda a sua vida para conseguir lidar com as dores profundas que ela sentia. E ela passa a ter, em vários momentos, apagões, porque aquilo não havia sido tratado, ela não passou por nenhuma cirurgia, e por isso mesmo era uma escrava que não era quista por ninguém. Ninguém queria comprar mais aquela escrava. Era praticamente um peso morto para aqueles que continuavam com ela em posse deles. Em 1849, já na faixa dos 20 anos, Harriet foge da fazenda. Ao fugir da fazenda, ela percorre um caminho que é conhecido como a ferrovia subterrânea nos Estados Unidos, ainda quando eles estavam sob o jugo da escravidão. E Harriet persevera ao longo de mais de 100 quilômetros, 120 quilômetros aproximadamente, ao norte, até a Pensilvânia, onde havia um grupo de abolicionistas que estavam acolhendo refugiados ex-escravos. Tubman encontra trabalho como governanta, consegue fazer novos documentos e se torna agora uma pessoa livre, mas ela não consegue sossegar, porque a sua família e os seus queridos amigos continuam presos, escravos no sul. Então ela volta para aqueles locais, para a velha fazenda, correndo altos riscos, e começa a conduzir pessoalmente dezenas de escravos fugitivos por essa chamada ferrovia subterrânea, que era perigosíssima, libertando dezenas deles e ajudando várias pessoas ao longo desse período. Ao final do processo de libertação dos escravos e da Guerra Civil Americana, Harriet agora era conhecida como uma grande heroína por haver libertado várias pessoas. E ela abre nas portas da sua casa uma instituição para acolhimento de idosos negros e de pessoas ex-escravas que tinham necessidades físicas, mentais e morais. E somente 2 anos antes da sua morte, ela faz uma cirurgia na sua cabeça, no seu cérebro, e consegue superar um pouco aquelas dores lancinantes que ela antes sentia. Harriet poderia ter desistido, porque ela era escrava, ela teve a oportunidade, sim, de ser livre, mas o seu mestre escravocrata anulou aquele pedido do testamento. Ela teve também como desistir quando teve a fratura na cabeça. Poderia ter desistido diversas vezes, mas ela não desistiu e encontrou nestas iniquidades, nestes problemas e dificuldades, oportunidade para se tornar uma pessoa melhor e ajudar ainda mais as pessoas ao seu redor. Nós temos ainda
Outros grandes vultos da história, como Gandhi, que também nos traz o seu exemplo magnífico de filosofia para a vida diante das iniquidades, das dificuldades que nós encontramos. Ele foi chamado pai da Índia e uma grande alma em vestes de mendigo. A sua abordagem não violenta mudou a percepção do mundo sobre como nós podemos encarar as imposições e as violências que são trazidas a nós em nossas vidas. Gandhi, um homem que se formou como advogado e aos 24 anos se mudou para o sul da África, encontrou lá no sul da África muitas dificuldades, muitos preconceitos contra os indianos. Ele ficou chocado quando certa feita ele foi jogado para fora do trem e foi espancado simplesmente porque ele era indiano. Ao perceber esse conflito de valores, ainda muito jovem, advogado, trabalhando lá, ele começa a revolucionar a nação da África do Sul de tal forma que ele organiza um comitê de pessoas e começa a realizar manifestações pacíficas que ele vem a chamar de satyagraha, que significa verdade firme, ou seja, trazer a verdade aos opressores através da paz, da manifestação pacífica, demonstrando que nós estamos descontentes com o tratamento que vocês nos oferecem. Nós estamos mostrando a outra face, mas é necessário que vocês entendam que nós não concordamos com a forma como vocês nos tratam. Gandhi, depois de viver na África do Sul, volta para a Índia em 1915, é eleito para o Congresso Nacional Indiano e passa a realizar as mesmas manifestações, pressionando o Reino Unido para que a Índia fosse libertada. Certa feita, ele conduz um grupo de pessoas que, naquela época, os indianos, eles eram, por uma lei, obrigados a comprar sal dos britânicos. E isso fazia com que eles tivessem mais dinheiro, com certeza, não é os britânicos, eram uma das leis que criavam a dependência dos indianos quanto aos britânicos. E para que ele pudesse demonstrar a não conformidade daquilo que ocorria com os indianos, ao invés de ir para a luta armada, ao invés de se revoltar, ao invés de trazer a negatividade de forma violenta, Gandhi realiza um protesto pacífico com toda uma multidão, indo encaminhada por mais de 300 quilômetros até um mar no leste asiático, onde eles coletam o sal marinho neste mar, diretamente para que não tenham que comprar o sal dos britânicos. Aquilo era mais simbólico do que verdadeiramente prático, mas isso traz para o mundo uma visão de que eles, sendo pacíficos, estavam demonstrando a ilegalidade do jugo britânico sobre os indianos. E são espancados, muitos deles são mortos, mas jamais Gandhi perde a sua serenidade, sempre pregando a paz. E este homem que é conhecido por todos nós, certa feita disse que filosofia que ele levaria para a vida, perguntaram a ele, não é? Que livro, se tudo se eliminasse no mundo, tudo se acabasse, que tipo de filosofia ele levaria para a vida que o faria se manter firme no seu propósito de paz e liberdade e conduta? E este homem que era hindu, ele responde, não era cristão: se toda a literatura se perdesse e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. O Sermão da Montanha de Jesus. O Sermão da Montanha consolida todas as filosofias que temos falado até aqui. Jesus Cristo, certa feita, reuniu seus discípulos, centenas deles, em um monte. A gente fala montanha, mas analisando a geografia da Palestina, não havia grandes montanhas, eram montes, não é? E para que ele pudesse falar com o público, que todos o vissem e o ouvissem, ele subiu até esse monte.
E lá começou a trazer um verdadeiro código moral, que seria a partir dali o centro principal de toda a doutrina cristã e de filosofia para a nossa vida. Quando nós falamos a respeito do Sermão da Montanha, muitas vezes pensamos, mas é apenas, não é, um trecho daquilo que Jesus trouxe do Novo Testamento, da Bíblia. Não, era um ensinamento revolucionário, algo que jamais alguém havia trazido e falado a respeito. Tratava de Deus como Pai e nunca, jamais alguém havia tratado Deus assim. Tratava dos irmãos e dos inimigos como irmãos. Falava das bem-aventuranças e que os sofridos, as pessoas miseráveis é que tinham sim o futuro de bem-aventurança. Falava de coisas que naquele momento, para pessoas ainda não instruídas, ou até mesmo os instruídos, os fariseus, pessoas que seguiam as leis judaicas e que liam os escritos antigos judaicos, pensavam, mas que absurdo! Como nós iremos tratar a todo e qualquer um, inclusive os gentios, como irmãos? Como tratar a Deus, esse grande imperador divino, como Pai, próximo de mim? Entre tantos outros ensinamentos. Jesus começa o Sermão da Montanha trazendo as famosas bem-aventuranças, explicando como que pessoas com certas virtudes serão abençoadas por Deus. Em vez de concentrar na força humana, na riqueza humana, ou na sabedoria puramente humana, material, Jesus abençoa aqueles que sofrem e que são desprezados, aqueles que amam serão recompensados. Jesus explica que ele veio cumprir a lei de Deus na perfeição. Ele não veio mudar a lei, mas vem para nos fazer entendê-la. Os mandamentos de Deus são muito mais do que regras exteriores, são filosofia para a vida. O coração é tão importante quanto as nossas ações. Jesus, através das metáforas de sal e luz, revela a enorme força do testemunho e a importante função dos discípulos. Vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Nós é que fazemos com que o progresso, a evolução do mundo aconteça. Mas isso é através do bem que nós realizamos. E não podemos fazer nenhum bem se não tivermos virtude e abafarmos os nossos vícios, controlarmos os nossos pensamentos invasores, entendermos o porquê as coisas acontecem em nossas vidas e levarmos essa luz e esse sal adiante para as pessoas que encontrarmos no nosso caminho. No Sermão da Montanha, Jesus explica que as boas ações devem ser feitas por amor a Deus, e não porque queremos que as pessoas vejam, ou porque queremos reconhecimento agora, porque isso é desejo material, é desejo imediato, mundano, é vício. Lembram que falávamos sobre as virtudes? A virtude, ela é interior, ela é divina, e por ser divina, ela tem um propósito maior, de engrandecer a alma. Então eu faço bem, não para aparecer, não para crescer entre os homens, mas para que eu possa crescer como ser, e para que eu possa ajudar o mundo também a crescer. Jesus também explica e nos ensina a orar, com a oração do Pai Nosso. Ele explica que Deus ouve as orações e ajuda aqueles que batem a porta. Ele tem muitas coisas boas a dar aos seus filhos, e se nós pedirmos a Deus, Deus saberá o que nos dar. Somos nós que não entendemos muitas vezes aquilo que Ele nos oferece, os obstáculos. Quantas vezes nós achamos que os obstáculos são como que maldições, e às vezes são presentes de Deus para que nós nos tornemos melhores e mais felizes. Podemos pedir o alívio dos obstáculos, sim, porque ainda estamos no sentido sem forças para lidar com eles. Mas Deus sabe o que nos dá, Ele é Pai. Afinal, qual pai, se um filho lhe oferece comida, lhe dá uma pedra? Ou se lhe pede
Um peixe lhe dá uma serpente, não é? Jesus também fala a respeito da hipocrisia como um grande perigo e que todo seguidor do Mestre deve evitar. E que quem aponta o erro de outra pessoa deve primeiro examinar-se a si mesmo. E aqui nós nos referimos a Santo Agostinho. Santo Agostinho, esse grande filósofo cristão, também muito afinizado com o estoicismo, falava, e nós encontramos na pergunta 919 de O Livro dos Espíritos, item A. Quando ele é perguntado por Allan Kardec, a espiritualidade é questionada a respeito de como nós podemos nos tornar pessoas melhores, como buscar o autoconhecimento. Ele fala a respeito da sua época, quando ainda entre nós, Santo Agostinho, vivendo, encarnado, que todos os dias, ao final de cada dia, ele se recordava das suas ações e pensava o que ele tinha feito, o que ele poderia fazer de melhor, o que ele tinha feito de errado, o que ele deveria corrigir, para que ele pudesse sempre progredir. Então, antes de dormir ou quando nós nos levantamos, nós também podemos fazer esse exercício para a nossa progressão. Porque muitas vezes quando nós fazemos essa reflexão, nós nos deparamos com os nossos erros, mas não devemos carregar a culpa, porque a culpa é um pensamento que vai nos invadir e nos deixar sem autocontrole, mas trabalhar pela correção dos nossos erros para que nos tornemos seres virtuosos. Jesus explica que a chave para identificar falsos profetas é pelos seus frutos, também no Sermão da Montanha. Há muitos profetas que falam em púlpitos, não é? Como este aqui, e como tantos outros, mas é pelos frutos que reconhecereis a árvore. As palavras de Jesus são como uma rocha, onde quem é sensato constrói a sua casa, uma filosofia para a nossa vida. E a conclusão do Sermão do Monte é que quem segue os ensinamentos de Jesus seguirá firme. O Sermão da Montanha também ensina a se preocupar mais com as coisas de Deus. Quem põe Deus em primeiro lugar não precisa ter medo do futuro, porque Deus vai suprir as necessidades. E aí nós encontramos uma passagem que para mim é a mais linda de todo o Evangelho. Quando o Mestre diz no Sermão da Montanha que ninguém pode servir a dois senhores, e em seguida ele diz: por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Pois se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Nós falávamos a respeito da vivência do presente. Nós devemos viver aquilo que está sob o nosso controle, aquilo que nós podemos controlar, o nosso pensamento, a nossa ação, o nosso julgamento, a disciplina, a autodisciplina, o autocontrole. Jesus nos ensina lindamente que não devemos ficar pensando nas coisas que desejamos longamente coisas materiais, infinitas, ou ainda que morais, longe do nosso alcance neste momento. Mas devemos viver o presente com as coisas que estão ao nosso redor, porque senão nos tornamos míopes às coisas mais belas que neste momento estão ao nosso alcance. A nossa família, a nossa fé, o ar que respiramos,
o sol que nos aquece, a chuva que umedece as árvores, o aroma das árvores e das flores. Por quanto tempo teremos isso em nossas mãos, em nossos sentidos, como oportunidade de vida? Este é o momento de vivermos. Não existe amanhã, existe o hoje. O que estamos fazendo com o hoje? Vamos viver o hoje da melhor forma possível, da forma mais virtuosa possível, fazendo bem ao próximo. Assim estaremos fazendo bem a nós mesmos, cuidando da natureza, cuidando do mundo. Não há filosofia de maior envergadura que aquela trazida pelo Mestre há 2000 anos, na montanha ou no monte. E para a vida diária, no trato do pensamento e da ação, olhai os lírios do campo. Isso nos remete a Sócrates, a Platão, aos estoicos, a Aristóteles. O que temos para viver é agora. Sobre os empecilhos, os obstáculos, as dificuldades, os sofrimentos, nós vamos encontrar um caminho para a elevação do espírito com eles, se compreendermos a natureza do que acontece conosco. Sejamos como Jó, ou como Harriet Tubman, como Gandhi, como os primeiros cristãos. Sejamos a natureza de Deus em curso. Que Deus nos abençoe e nos traga muita fé, perseverança, porque nós seremos assim, virtuosos. Muito obrigado.